Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na escuta da palavra de Deus, nós vamos refletindo, neste caso, nesses dias, com o apóstolo Paulo, sobre situações concretas. Ser comunidade não é somente apreciar as coisas boas que nós encontramos, a ação do Cristo em nós, mas é reconhecer também as mazelas, os pecados que estão acontecendo, e é isso que Paulo vai fazer no texto que nós ouvimos hoje. Mas Paulo vai enfrentar este problema a partir de uma teologia, de uma espiritualidade. Em mente, ele vai ter a celebração pascal de Israel, com o cordeiro imolado, os pães ázimos, mas, sobretudo, a Páscoa do Cristo, que deve reformar os costumes da comunidade. Concretamente, a comunidade de Corinto, influenciada que era pela cultura grega, ela achava que bastava ter um cultivo da inteligência, da dimensão que eles pensavam ser espiritual. E no desprezo por aquilo que é do corpo, eles então aceitavam com tranquilidade os pecados carnais dos membros da comunidade. E Paulo então vai se deter hoje sobre uma situação que tem um membro da comunidade que vive maritalmente com a sua madrasta. E assim ele diz: é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade, e de imoralidade tal que nem entre os pagãos. Ou seja, ele vai dizer assim que, olha, numa comunidade cristã está acontecendo uma coisa que seria uma aberração até entre os pagãos. No entanto, estáis inchados de orgulho. E agora vai dizer como proceder. Entregamos tal homem a Satanás, para que a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo. O entregar a Satanás é que seja expulso da comunidade, porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Que o mau testemunho deste membro da comunidade vai levar à ruína toda a comunidade. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova. O Cristo fez de vós um pão ázimo, uma massa nova. E por isso o pecado, o fermento velho deve ser jogado fora, para que esse fermento velho da perdição não aconteça que ele estrague toda a massa. E agora vem aquele texto que é interessante, que é muito conhecido esse texto, mas talvez lendo só esse pedaço, que é a conclusão da carta, nunca nos apercebemos que Paulo está falando sobre uma situação de pecado. Vai dizer assim: pois o nosso cordeiro pascal, Cristo, já foi imolado. O Cristo já deu a vida por nós. E é por isso, então, é necessário que nós mudemos a nossa vida para ser a nossa vida coerente com o Cristo que por nós se doou. Assim celebramos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães ázimos da pureza e da verdade. Deixemos de lado tudo aquilo que é maldade, que é perversidade, que por vezes nós convivemos com ela serenamente. Vai se instalando em nós, a começar pelo modo de falar. Uma maldade, uma perversidade, que depois nos sentimos juízes de todas as pessoas, nos sentimos no direito de julgar a tudo aquilo que não é igual a nós. E pior do que isso, usamos a palavra de Deus, usamos a igreja para confirmar o nosso erro, o nosso pecado. E o apóstolo vai dizer: é hora de viver os pães ázimos, o pão sem o fermento, e viver os pães ázimos da pureza e da verdade. Hoje no Salmo, nós assim rezamos: não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Depois daquilo que nós ouvimos na primeira leitura, nós vamos, com o salmista, é o Salmo 5, dizer: a Deus não agrada a iniquidade. A pessoa má não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Então, 3 coisas que são condenadas: a iniquidade, a maldade e a impiedade. Detestais o que pratica a iniquidade. Destruís o mentiroso, o sanguinário, o perverso, o enganador. Mas exulte de alegria todo aquele que em Deus se refugia.
e que amam o nome do Senhor. Se por um lado nós temos uma condenação de série de atitudes que não pode estar no cristão, ao final nós temos três coisas que vão dizer: uma exultação para aquele que se refugia no Senhor, uma proteção e também uma alegria, um regozijo para todo aquele que amam o nome do Senhor. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Nós temos hoje a narração do último de 5 episódios de desencontro, de confronto claro na Galileia entre Jesus e os seus opositores. Jesus na Galileia vai ter uma multidão sempre maior que vai aderindo a ele, mas o seu modo de anunciar, o seu modo de falar de Deus, de anunciar o reino de Deus, vai fazendo com que uma série de pessoas também vão cada vez mais odiando. E assim Jesus está em um dia de sábado na sinagoga. Ali tem um homem com a mão seca. Os mestres da lei e os fariseus, então, sabendo já que Jesus em dia de sábado tinha curado pessoas, começam a observar para ver o que é que ele vai fazer. Porém, Jesus, conhecendo seus pensamentos, vai dizer para aquele homem: levanta-te e fica aqui no meio. E depois vai dizer para os outros: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Para Jesus, o sábado, que já na tradição de Israel é a plenitude da lei, ele o interpreta como o dia de celebrar o dom de Deus e a adesão do povo de Israel à lei de Deus. É o dia de salvar a vida, não de condená-la. O povo de Israel, os fariseus e sobretudo os mestres da lei, tinham transformado esse mandamento de liberdade em um grande peso que o povo já não podia suportar. Jesus quer livrar este mandamento deste peso e restituir ao sábado a liberdade. E ele pode fazer isso porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. É muito interessante no Evangelho de Lucas este olhar constante de Jesus. Um olhar que produz misericórdia, que no encontro deste olhar, por exemplo, Pedro chora depois de ter traído Jesus. É Jesus que está atento, que olha, que o seu olhar penetra os homens. Conhece os pensamentos mais ocultos, conhece os sentimentos, aquilo que vai se escondendo no coração do ser humano. Jesus conhece. Vai dizer àquele homem: estende a tua mão. O homem estendeu e a mão ficou curada. Vai ser isso motivo de júbilo, porque não é todo dia que você vê uma mão ser curada. Não é todo dia. Mas veja que interessante, isso não produz um júbilo naqueles inimigos de Jesus. Mas o Evangelho assim se conclui. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Começa-se a ser alinhado, escrito um processo injusto contra Jesus. Um dos motivos, porque ele não obedece à lei do sábado e que faz o bem neste dia, quando nós deveríamos fazer o bem todos os dias. Todos os dias. Não pode ter um dia que nós não devamos fazer o bem. Em todos os dias, e sobretudo no dia dedicado ao Senhor, este é o dia de glorificar o nosso Deus através das nossas obras. Na oração da coleta de hoje, assim rezamos: ó Deus Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas. Olhamos duas características no nosso Deus. Ele é o nosso Redentor, aquele que se doa para a nossa salvação. Mas não somente nos redime e nos deixa distante dele, ele nos adota. Nós, nos Filho, somos filhos e filhas do Pai. Concedei aos que creem no Cristo, a nós, cristãos, a verdadeira liberdade e a herança eterna. A liberdade de viver a nossa fé e a herança de um dia entrarmos na salvação com o nosso Deus. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.